Amém? Então vamos começar. Nós estamos no capítulo 2 de Romanos. Nós estamos lendo Romanos de uma forma um pouco diferente, porque nós estamos tentando fazer como se essa carta tivesse sido para nós, tá? Então é uma carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, mas a gente vai tentar mudar algumas coisas como se fosse uma carta que Paulo escreveu para a nossa igreja. Beleza? Aí a gente vai trocando uma ideia aqui, lendo essa carta. Nós falamos no capítulo 1 que tem uma ira que vai vir, que ninguém é inocente, porque Deus se apresentou a todo mundo. E nós terminamos assim, tipo, como escapar dessa ira, o que, que nós vamos fazer? Só que Paulo aqui, ele sabia que ele estava falando para pessoas que não eram ainda é, 100% ali cristã ali, e também tinha pessoas que eram religiosas, sabe? Que aqui eles chamam, né? Ele fala dos judeus e do gentio. Aqui nós vamos falar dos cristãos, né? E da galera do mundo. Só pra gente, porque a gente tem essa divisão hoje em dia. Aí Paulo começa a falar. Então vamos começar agora a falar para vocês que devem estar muito felizes, os religiosos, que eu falei que tem uma ira de Deus vindo e que essa ira vai vir, mas eu tô tranquilo. Quem tem que preocupar é quem tá a galera que tá no mundo. Beleza? Aí Paulo começa o capítulo 2 assim. Portanto, então tudo isso que ele falou no capítulo 1, portanto, é inesculpável quando julga o homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, fazeis o mesmo. Aí Paulo já começa falando. Por que você julga? Se eu acabei de falar que nós somos pecadores, que tem uma ira divina e que você julga o pecado do outro, mas você também comete pecado. E muitas vezes até a mesma coisa que você vê de defeito no outro é a mesma coisa que você faz. Mas por que você está fazendo isso? Mais pra frente Paulo vai falar um pouquinho da onde que eles colocam a confiança dele, mas Paulo já começa assim, tá, você está acusando o pecado do outro, mas você faz o mesmo. Aí o 2, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre o que tais coisas fazem. 3. E tu, homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidais que, fazendo tu, escaparás do juízo de Deus? Ele está falando assim, você acabou de entender que nós temos o conhecimento, entendeu? Cada um pela lei ou pelo conhecimento que Deus deu, e que você, quanto mais você julga o outro, mais você mostra para Deus, não, isso aí eu sei que é pecado. Isso aí eu sei que é pecado. E você vai e faz a mesma coisa, você mesmo está se condenando. Aí Paulo faz essa pergunta: ou por acaso você acha que para você não tem nada, que o pecado é só para o outro? Você pode julgar o outro porque a ira de Deus não cai sobre você, só contra o outro. Paulo começa bem, né? Bem duro conosco, né? Que a gente está falando para nós. 3. Não, 4, desculpa. Ou desprezai tu as riquezas e a sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Aí ele fala aqui para nós assim, ou você não lembra, você não entende que Deus, ele, ele é bondoso, ele espera, ele tem paciência, porque ele quer que aquele que está no mundo se arrependa. Então você já está julgando, levando ele para o inferno, condenando ele para o inferno. Você está agindo como Deus e de uma forma que Deus não age. Porque Deus, ele é manso, ele espera, ele tem paciência, ele é bondoso. Por quê? Porque ele quer ver o arrependimento de todos. Então, se Deus, que é quem está sofrendo a afronta, né, é assim, por que você acha que você pode condenar o outro ao inferno? 5. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras iras para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Aí ele fala, e você com esse coração seu tolo, com esse coração seu ruim, que já começa a jogar as outras pessoas no inferno,
você está acumulando ira contra você. Então, quando você tem esse coração seu podre, esse coração que não consegue olhar para o seu pecado, não consegue olhar para a misericórdia, aquele coração daquela pessoa que pede, ora muito para o juízo de Deus, em vez de orar por misericórdia. Porque se o juízo de Deus descer, você está preparado? Então, sabe, é esse coração que está falando. E esse coração tolo faz aumentar a ira de Deus sobre você, sobre nós, sobre quem julga o outro e esquece de olhar para dentro. 6. O qual a recompensará cada um segundo as suas obras. A saber, com qual recompensa segundo a minha obra que eu vou ser recompensado? A vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuraram glórias, honra e incorrupção. Então, aquelas pessoas que buscaram essas coisas, buscaram o caminho de Deus, elas vão receber a vida eterna. Entendeu? E já eu que estou deixando de receber a vida eterna, por quê? Porque eu estou com o coração duro, com o coração egoísta, com o coração maldoso, julgando o outro. Aí o 8. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobediente à verdade e obediente à iniquidade. Aí ele está falando que do mesmo jeito que tem uma vida eterna, uma vida boa para quem é obediente, tem uma vida ruim para quem é desobediente. E ele colocou todo mundo no mesmo barco. Então não é porque eu acho que eu sou obediente, não é porque eu olho para dentro, em vez de olhar para dentro de mim, eu olho para o pecado do outro que eu estou livre. Entendeu? Aí Paulo falou, ó, tem uma recompensa para um e uma punição para o outro, mas você tem que identificar que lado que você está. Porque talvez você está de um lado e na verdade você está do outro. Tribulação, 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Primeiramente do judeu e também do grego. Aí aqui nós vamos mudar. Primeiramente do cristão e também de quem está no mundo. Beleza? Aí vamos para o 10. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratique o bem. Primeiramente a nós cristãos e também para a galera que está no mundo. Ele está falando, peraí. Entendeu? Deus está olhando cada um. Então, não tem diferença mais. Calma aí, não é porque você vai numa igreja, não é porque você frequenta uma religião que você está apto a julgar o outro porque você é salvo. Paulo, ele vai explicar depois mais para frente, mas Paulo está colocando assim, todo mundo no mesmo barco. Entendeu? Que é o que a gente tem que ouvir de vez em quando. Não, tá, eu vou no culto todo domingo. Tá, mas que lado que você tá? Não é ir no culto todo domingo que te faz falar que você tá de um lado certo. Entendeu? Então é isso que Paulo começa a pegar pesado com a gente aqui. 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Aí ele fala, Deus não vai aceitar o que está indo na igreja todo domingo e vai rejeitar o outro só porque ele está indo. Não, peraí. Tem tem todo um processo. Então não é simplesmente achar que isso me faz, essa religião me faz ser salvo. Entendeu? E aí então eu deveria parar de julgar o outro e começar a olhar para mim e falar, peraí, de que lado que eu tô? 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também pereceram. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Aí ele fala, igual já explicou no 1. Ó, uns conhecem a lei e outros não. Então Deus vai ter um julgamento com um e com o outro. Nós conhecemos a lei, então o nosso julgamento é um. Entendeu? Então eu tenho que me preocupar o seguinte, como que eu vou me livrar dessa ira que está vindo, que foi dita no capítulo 1, como que eu vou me livrar dessa ira, como que eu vou... E não é achando que a minha religião só, que é ser um religioso e vai me livrar, que eu posso julgar o outro. Então como que eu vou me livrar? Aí no 13, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam
sejam justificados. Aí ele fala, é muito legal, que não adianta eu ir no culto, não adianta eu entender, não adianta eu ouvir a lei, não adianta eu ouvir o que eu tenho que fazer, o que é certo, o que é errado. O ouvir só não me faz ser justo. Então eu tenho que nós estamos no capítulo 2 e no versículo 13. Então eu tenho que entender isso, entender que, por exemplo, que não adianta eu só ouvir, ou por exemplo, muitas vezes eu ler a Bíblia toda em um ano, fazer isso tudo, que isso não me faz ser justo. O que me faz ser justo? Então não adianta eu ouvir a lei e não segui-la, não obedecer. Não adianta eu falar que eu amo a Jesus e não ser obediente. Entendeu? Então eu tenho que ser obediente. Não adianta. E o amor é isso. O amor não é um sentimento. Não é uma coisa que eu sinto. Sabe? Esse amor de sentimento, esse amor é nosso. O amor de Deus é um amor atitude. Aqui nós estamos falando do amor de Deus, o amor ágape. O amor que sacrifica. Então, quando eu amo a Deus, eu só posso amar a Deus no amor ágape. Eu só posso amar a Deus no amor que eu me sacrifico. Eu passo a ser obediente. Se eu não sou obediente, significa que eu não o amo. E eu posso declarar, eu posso ir no culto, eu posso louvar, eu posso chorar, eu posso falar em línguas estranhas, eu posso fazer o que for. Se eu não sou obediente é porque eu não amo. Não tem conversa, não tem meio termo. Entendeu? Deus não liga para declaração de amor. Deus não é um homem ingênuo, uma mulher ingênua que se derrete com palavras bonitas. Não. A gente pega a história de Saul e a história de Davi, os dois cometeram os erros. Os dois supostamente se arrependeram, mas o arrependimento de Saul foi por causa do que ele tinha para perder. O arrependimento de Davi foi porque ele ia perder, ele tinha medo de perder a Deus. Então, muitas vezes, chorar e falar que está arrependido é pura mentira. E eu posso mentir para o meu próximo, mas não tem como eu mentir para Deus. Então, se eu amo a Deus, eu tenho que escutar o que Ele quer que eu faça e obedecer. Se eu não obedeço, eu tenho que saber que eu não amo. 14. Porque, quanto aos gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são leis, os quais mostram as obras da lei escritas em seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Então, os que não conhecem a Cristo, que não teve um conhecimento, não ouviu falar da lei, não conhece a lei, não conhece a Cristo, Deus está falando, mas eles têm uma consciência dentro deles. E essa consciência, aqui está falando até antes, né? Porque aqui o povo, ele está falando aqui para os judeus, fala que tá, vocês acham que vocês são o santo porque vocês têm a lei, mas peraí, mas se tem pessoas lá fora, e se a pessoa lá fora não tiver a lei escrita porque não recebeu, mas a consciência que dentro deles, que julga que eles estão fazendo certo ou errado e eles obedecem isso, eles se tornam obedientes da lei. A mesma coisa é isso, eu posso estar dentro da igreja, já que essa carta é para nós, e ser desobediente. Enquanto tem alguém que ainda não conheceu essa lei, ainda não conheceu esse Cristo, mas e segue o que dentro dele tem de certo ou errado, muito através dos seus pensamentos, da sua consciência, e ser salvo. A salvação não depende de mim ou da minha vontade ou de eu concordar com Deus ou não. Eu concordo que fulano pode ser salvo, mas ciclano eu não acho que... Oh Deus, ele não pede a minha opinião, não pede a sua. Entendeu? É ele que faz e pronto. Eu só tenho que me preocupar comigo em questão de olhar para os meus pecados e falar como que eu consigo ser obediente. Como que eu consigo ser obediente? Como que eu consigo ser um filho bom? Sabe? Como que eu vou deixar de ser esse filho rebelde? Aí, quanto mais tempo eu perco olhando para o outro, e muitas vezes a gente tem essa mania de julgar, sabe? Quem ainda quer que as pessoas que estão lá no mundo sigam as leis de Deus. A gente acha um absurdo a pessoa que está lá no mundo fazer uma coisa daquela. Como que a pessoa que está lá no mundo vai pro carnaval, assiste Big Brother, eu vou voltar lá, sou contra Big Brother? Cara, eles estão no mundo. Agora eu deveria preocupar é o seguinte, e eu sou uma nova criatura? Eu estou transformado? Quem que eu sou? Eu posso ser a imagem de Cristo? Nós nascemos para isso. Nós fomos chamados para isso. Para ser Cristo. Tá, então não ficar brigando porque as pessoas
do mundo não segue o que eu acho que é certo, mas eu sigo. Eu sigo. Ou eu não faço porque eu tenho vontade, mas aí que eu vou pro inferno fazendo isso. Aí eu não vou, fico morrendo de vontade de ir e julgando quem foi, para ver se a minha vontade, sei lá, alivia. Ou eu amo, ou eu não amo. 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. 17. Eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousa na lei e te glorias em Deus. 18. E sabe as suas vontades e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confia que és guias dos cegos, luz do que estão em trevas. Instrutor dos nécios, 20, tá? Instrutor dos nécios, mestre de crianças que tem a forma da ciência e da verdade da lei. Aqui ele fala, você, falando para nós agora, que aceitou a Jesus, que virou um cristão, que entende que agora você é a luz do mundo, agora você é o sal da terra, agora é você que vê aquela pessoa que está no mundo fazendo aquele errado, tudo errado ali, você deveria amar e aproximar e tentar, porque aquela pessoa está cega. Então você deveria ajudar aquela pessoa a enxergar que você tem essa responsabilidade, que Jesus, ele subiu aos céus, mas agora eu tenho a responsabilidade de fazer o que Jesus fez. Aí eu estou de parabéns. Aí sim, eu estou fazendo o que deve ser feito. Em vez de eu ficar julgando, eu não posso ter uma luz. Imagina que eu tenho uma lanterna, eu desligo essa lanterna, eu escondo ela e fico rindo de quem está tropeçando. Eu não posso ter a palavra de Deus, entender, aceitar esse amor, entender esse amor e ficar vendo as pessoas e julgando e falando, tá vendo? Vai pro inferno. E eu descobri o amor, porque eu tenho amor, mas você não tem, você vai pro inferno. Não, aqui Paulo já fala qual que é a nossa missão. Então eu faço isso? Então eu estou fazendo o que eu fui chamado. Eu estou fazendo qual que é a minha missão. Aí no 21. Tu, pois, que ensina a outros, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furta? Tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras? Tu que abomina os ídolos, comete sacrilégios? Tu que glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Aí Paulo fala, já você que se tornou um religioso, que coloca uma camada assim de santidade por fora, que gosta de pregar, de falar, de ensinar, mas que não vive isso, você está errado. Que Deus, eu não vou ser, não adianta eu falar, eu mudar minha roupa, se eu não mudei por dentro. Não adianta eu ensinar o que eu não vivo. Por quê? Porque eu posso enganar as pessoas, eu posso enganar os meus amigos de igreja no domingo, até o meu pastor, mas a Deus ninguém engana. Eu estou falando de uma ira que está vindo de um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Até os meus pensamentos ele sabe. Como enganar esse Deus? Então Paulo está falando, vem uma ira. Entendeu? De que lado que você está? Do lado que vai receber a ira ou não? Aí ele está falando, não adianta você achar que só porque você é um religioso, só que você tem uma religião, que você é salvo. Que você agora pode ficar tranquilo e julgar as outras pessoas. Porque não, nós temos um trabalho para fazer. Se eu tenho a lei, se eu tenho a Cristo, eu tenho que ser luz para o mundo. Agora, se eu finjo ter essa lei, essa luz, e fico falando, mas não vivo o que eu falo, tem um julgamento vindo, tem uma ira vindo que começou lá no capítulo 1. 24. Muito pesado esse. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. O nome de Deus é dito mal. As pessoas não acreditam muitas vezes, ou não querem ir para a igreja, ou não querem a Deus muitas vezes. Por quê? Por causa de nós. Porque eu vou e viro numa festa de família, e com uma reunião de família, e falo aqui, isso aí tá pecado, isso aí tá errado, isso aí tá errado, isso aí tá errado, isso aí tá errado. E na hora que as pessoas olham pra minha vida, elas sabem que eu tô fazendo tudo errado também.
E eu me acho santo porque eu vou na igreja. Aí as pessoas começam a acreditar que Deus é um Deus que, sabe, começa a falar mal de Deus por causa de mim. Aí a gente tem uma frase muito assim, muito, né, que a gente gosta de usar que não olhem para mim, olhem para Deus. Essa frase é mentira. Sabe por que é mentira? Porque se você é cristão, você começa a se transformar em Cristo. E para que é seu papel aqui? Para que as pessoas, para que eu represente, mostre para o mundo de forma visível as qualidades de um Deus invisível. Eu tenho uma responsabilidade. Por isso que quanto mais é dado, mais será cobrado. Eu tenho uma responsabilidade. Eu não posso falar, não, minha filha, peraí. Não fica olhando para mim não, que eu sou ser humano também. Depende. Se é um ser humano que não é convertido, se é um ser humano que ainda não aceitou a Jesus, então beleza. Eu tenho que mostrar que sim, eu também peco, tem hora que eu erro, e isso, eu não sou um super santo, mas eu tenho que falar, mas eu me arrependo. O pecado na minha vida tem que ser acidente. Não é, não, eu falo mesmo, mas tem aqui, eu sou ser humano, então eu não estou cumprindo. Eu fui chamado para morrer e agora viver em santidade. Eu tenho que ser santo, e ser santo é separado. O pecado da minha vida tem que ser consequência, tem que ser acidente, tem que ser uma coisa assim que aconteceu e eu me arrependo. Entendeu? Então o nosso chamado é sim, é fazer igual Paulo fala. Olha para mim. A pessoa que não conhece a Cristo, fala, não, peraí, eu vou te explicar. Através da minha vida você vai conhecer Cristo. Através do meu testemunho. A gente foi chamado para ser testemunhas. Entendeu? Testemunha. E testemunha fala do que viu, do que vive. A gente não foi chamado para falar do Evangelho, falar do Antigo Testamento, não. E não tem mudança na minha vida? Que testemunha é essa? Que fala de coisa que alguém falou com ele? Isso não é testemunho, isso é mais para fofoqueiro do que testemunha. O testemunho, eu tenho que falar assim, não, peraí, cara, deixa eu te falar. Olha como que eu era. Olha como que eu mudei. Isso não é mérito meu, é Jesus na minha vida. Agora, eu estou na igreja há anos já. Não mudei nada. Eu continuo sendo a mesma pessoa. A única coisa que mudou é que agora eu julgo mais. E talvez no dia de domingo eu mudo minha roupa também. Porque durante a semana eu uso a mesma roupa. Mas no dia de domingo eu uso uma roupa diferente porque eu tenho medo do pastor me xingar. Como que a pessoa vai olhar para você e falar, nossa, cara, o que essa pessoa tem de diferente? Se eu não tenho nada. Se eu sou parecido com a pessoa que não tem Jesus. E a diferença é o seguinte, que quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. E eu não estou falando aqui em dons, em língua, não. Estou falando de receber o auxiliador. Eu tenho agora o Espírito Santo me ajudando a ser diferente. Só que se eu tenho o Espírito Santo me ajudando a ser diferente, e já passou anos da minha vida e eu continuo igual, e eu sei que o Espírito Santo ele faz a obra dele, talvez eu não tenha o Espírito Santo. Eu tenho que ter mudança. E a mudança não é por fora. Os frutos do Espírito Santo são frutos. E os frutos, eles têm que ser visíveis para as pessoas à minha volta. Tem que ser colhido para as pessoas à minha volta. Não é um jardim secreto. Não, eu tenho os frutos do Espírito Santo, só que eu guardo para mim, sabe? Que são muito especiais. Não tem que ser assim. Eu tenho que ter transformação. Eu tenho que ter mudança. Porque talvez eu sou apenas um religioso. Que aprendeu a lei, aprendeu a julgar, aprendeu o que é pecado e gosta muito de falar, mas na minha vida nada mudou. Eu continuo arrogante, eu continuo grosso. Ah, é porque eu sou sanguíneo. Ah, porque eu sou colérico. Tem que haver mudança. Um novo convertido, ele vai ter mudança com o tempo. Agora, o velho, aquela pessoa que está velha de igreja e que não mudou nada. E a gente entra no processo teve a queda de Adão pecou, Jesus veio, então teve a justificação, e agora nós estamos no processo de santificação. Como eu falei no capítulo 1, eu tenho que saber em que processo que eu estou. Eu estou no processo de santificação? Beleza. Se não, eu estou antes. Eu ainda não fui justificado. Que nós vamos falar um pouquinho agora, no 25. Porque aqui está falando circuncisão. Eu posso falar aqui, colocar aqui como batismo. Ou como aquele ritual de aceitar Jesus que é levantar a mão na igreja. Eu posso falar isso. Eu posso falar assim que porque ser batizado ou porque levantar a mão na igreja é, na verdade, proveitoso se tu guarda as leis. Mas se tu é transgressor da lei, a tua
Se eu levantar a mão, o seu batismo se transforma em uma pessoa mudana. Por quê? Porque se eu coloco a minha confiança de que um dia eu estava na igreja, aí um pastor falou uma palavra lá que me emocionou, aí eu levantei minha mão, aceitei a Jesus, só que aí eu vou lá e nada mudou, é porque talvez eu não entendi. Então eu estou colocando que agora eu sou salvo, porque aí depois me chamaram para batizar, talvez até no mesmo dia, e eu desci a água. Aí ele está falando, você judeu, que essa aliança sua que você fez com Deus, ela serve se você segue as leis. E nós, aí você pode falar assim, não, mas agora eu vivo pela graça. Que lei é essa que você está falando? Isso é do Antigo Testamento. Não. Nós temos uma lei. Nós lemos o Sermão da Montanha. Nós temos uma lei. Nós somos chamados a ser obediência. Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Primeiro ele é Senhor. Ele é dono. E depois ele é Salvador. Então, muitas vezes a gente acha que o simples fato de batizar... E aí, você aceitou Jesus? Não, eu sou batizado. Não perguntei se você é batizado. Eu perguntei se você tem Cristo. Se você tem Cristo, você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, sua vida vai ter que ser transformada. E eu não estou falando financeiramente. Eu estou falando de caráter. Ou senão, você é simplesmente uma pessoa que molhou num culto de domingo e não mudou nada na sua vida. Vai para o inferno. A ira vai cair sobre você a mesma coisa. Se, pois, a inconcisão guarda os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? 27. E a incircuncisão, que por natureza o é se cumprir a lei, então eu entendi, por natureza é se cumprir a lei, não te julgarás porventura a ti, que pela lei é circuncisado e transgressor da lei? Aí está falando, talvez uma pessoa que você vai ser julgado junto com uma pessoa que não cumpre a lei, ou você acha que cumpre, que é agora ser batizado, é de uma igreja, principalmente hoje em dia que tem, sabe, você é de uma igreja X e julga outra pessoa que é da igreja Y, porque não segue o que você acredita ali, e essa pessoa que você acha que não segue os seus rituais, ela segue o ritual que é crer em Jesus, ela vai te julgar. E talvez vai mudar, sabe? Você que julga vai ser julgado. Por quê? Porque tem que haver uma mudança. A minha confiança não pode estar porque um dia eu levantei a mão num culto ou um dia eu batizei. E isso não salva ninguém. Eu preciso crer no meu coração, e crer para nós é uma coisa complicada a gente explicar o que é, porque crer não é acreditar. Crer é confiar. Então eu tenho que confiar que Jesus morreu na cruz por mim, que ele levou os meus pecados, e eu confio. Aí agora eu faço uma aliança com Deus e mostro para os homens essa aliança. Aí sim, né, eu batizo, aí eu desço a água e falo, ó, estou fazendo uma aliança com Deus. Mas primeiro eu tive isso. Se mudou a ordem, beleza, mas você tem que buscar crer. Se você não crê, se você não confia e você só desceu a água, você não é salvo. Porque a salvação não é por obras. A salvação é apenas em Cristo, em crer e botar a confiança nele. Eu preciso ter intimidade com ele. Eu preciso conhecer quem é o meu Salvador. Eu preciso conhecer as histórias que falam sobre ele. Eu preciso sentir ele. Ah, tá, mas então agora eu estou em dúvida. Não. O Espírito Santo certifica com seu espírito se você é filho de Deus. Você passa a ter uma certeza. E essa certeza, aí você para daquela vida de vivo ou morto, sabe? Ah, estou no céu. Ah, pensei uma coisa errada, estou no inferno. Ah, não, mas agora eu me arrependi, estou no céu. Isso não existe. Isso não existe. O verdadeiro salvo, ele não vive mais no pecado. O pecado para ele passa a ser acidente. E quando ele comete esse acidente, ele se arrepende. Ele sente uma tristeza fora do comum. Se a pessoa consegue ainda viver no pecado e de vez em quando pedir talvez um perdão no dia de Santa Ceia lá, porque fica com medo da Santa Ceia, essa pessoa com certeza não é salva. Não é. Ah, não, mas porque eu sou salvo, mas eu estou lutando. Não. A sua luta contra o pecado é uma luta que você tem uma ajuda. E se você tem uma ajuda e a ajuda de Deus,
você passar do tempo, você vai mudando, vai mudando, vai mudando. Se você não tem, é porque você não é salvo. E aí não tem nada que você possa fazer de obras para ser salvo. Porque você agora também conhece a lei e você não consegue cumprir ela. Então agora eu tenho uma ira que está vindo, eu conheço a lei e eu preciso agora me apegar a Cristo. Não a ritos. Não a coisas que não são, sabe, rituais que os judeus achavam que era todo judeu era salvo porque tinha essa aliança. Não, o judeu tinha aliança e tinha lei, eles cumpriam a lei, então não eram salvos. 28. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisado a quem o exteriormente na carne. Nós já falamos, né, sobre isso. Agora vamos por 29. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisado a quem é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então vamos ler para nós. Mas é cristão o que é do interior, vem de dentro de mim. E é batizado a quem é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas vem de Deus. Vamos terminar com isso aqui falando, não adianta eu conhecer a Bíblia toda, ler a Bíblia toda 2, 3, 5 vezes no ano, ler os melhores livros, ir nas melhores pregações, ouvir, gostar do pastor e tal. Se não é no meu coração, se o aceitar não é dentro de mim, não é no meu espírito, porque o que foi desligado na queda foi o meu espírito. Eu não sou salvo. E aí, o que nós temos que fazer nessa noite? É olhar para dentro. É olhar e falar assim, agora eu vou orar o Espírito Santo e aí vai falar, Léo, você é salvo, meu filho. Ou falar, não, peraí, será que eu não sou? Ora a Deus, porque é simples, não tem nada que eu possa fazer. A não ser entregar a minha vida a Ele, confiar nele. E pronto, tá tudo, essa ira acabou. Aí agora eu passo a ser obediente. Não passo a ser obediente porque eu sou bom. Eu passo a ser obediente porque Ele é bom. E agora Ele habita em mim. E agora Ele me auxilia. Agora Ele me ajuda. Toda vez que eu erro, a falar, opa, tá errado isso aí. E eu me arrependo porque eu conheci o amor. Porque o medo do inferno não arrepende ninguém. Eu fico vivendo eu batizo logo e fico com medo. Eu tenho que conhecer o amor. Porque quando eu conheço o amor, eu conheço, quando eu peco, eu percebo que eu feri quem verdadeiramente me ama. Aí me dá aquela dor no coração. Eu falo, como que eu fiz isso? Sabe? É aquela passagem de Pedro negando Jesus pela última vez ali. E aí nessa hora Jesus olha para ele e ele olha e fala, o que que eu fiz? E ele chora amargamente. Isso deveria ser o pecado na nossa vida. Eu peco, eu falo, o que que eu fiz? E eu choro amargamente. E eu começo a dar a voz ao Espírito, e eu começo a viver no Espírito, e eu começo a ser transformado. E aquela pessoa que eu era antes, hoje eu não sou mais. Ainda estou longe de ser ainda o que eu... Porque o meu chamado, o nosso chamado, é ser Cristo, é ser parecido com Ele. Então eu preciso certificar que dentro de mim arde um fogo, uma vontade, um amor, cara, que eu não consigo explicar. E esse amor que arde dentro de mim é o que me faz ter força para andar em santidade. Não é o medo. O medo não leva ninguém a andar em santidade. O medo só nos leva a ser religioso, a esconder para os outros o que a gente faz de errado. Agora, quando eu sei que dentro de mim, que morreu numa cruz, e dentro de mim tem um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, que tudo que eu faço, mesmo escondido, Ele vê e eu estou ferindo a Ele. Eu estou entristecendo o Espírito Santo, que é quem me ama. Aí eu consigo ter força para vencer as tentações. Aí eu consigo ter força para lutar contra o mal. Amém, meus irmãos? Amém? Essa palavra foi melhor do que a primeira, né? E saber que nós temos uma esperança é muito bom.
né? Alguém quer falar alguma coisa? Sei lá, só abrir o microfone e falar aí.